Você já teve aquela sensação de estar lutando contra a própria mente, contra a própria cabeça o tempo todo, de simplesmente querer fazer algo simples, algo básico, e no fim das contas não conseguir nem sequer simplesmente começar? E o pior é ter que encarar a situação, ver a cena de outras pessoas achando que é falta de interesse, falta de compromisso, irresponsabilidade ou até mesmo preguiça. Se isso acontece com você, ou se você sentiu isso, fica aqui nesse vídeo porque você não está sozinho. Pessoal, olha só, tem dias que eu acordo cheio de planos. Hoje mesmo eu acordei com centenas de planos para ser concluídos, centenas de pendências a serem concluídas. Eu acordo com a seguinte intenção: hoje eu vou organizar a casa, hoje eu vou lavar a louça, hoje eu vou responder aquelas mensagens, hoje eu vou concluir aquela tarefa. Mas basta o dia começar que parece que as coisas simplesmente travam. Agora são 6h12 da manhã, o dia tá claro, já amanheceu e o ânimo parece que foi embora à noite. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso não é falta de vontade, porque vontade todos nós temos. Na verdade, todos nós temos uma vontade tão grande de executar várias coisas que chega a incomodar, ficar desconfortável dentro da nossa mente, na nossa consciência, enfim. Então eu acredito que, assim como eu, você fica olhando para uma tarefa simples, mas ao mesmo tempo ela se torna muito pesada, muito maçante, muito cansativa, exaustiva. E nisso passam-se 5 minutos, 10, 30 minutos, 40 minutos, 2 horas e a gente fica ali pensando e ao mesmo tempo se culpando. E não adianta tentar se enganar ou se iludir, porque eu tenho 99% de certeza de que em algum momento você já se chamou de inútil dentro da própria mente. Ou talvez você já se perguntou por que eu sou assim. E é então que acontece algo muito estranho, acontece comigo, provavelmente acontece com você também, que quando finalmente começamos a fazer algo, terminamos tudo muito rápido. Eu me lembro que eu trabalhava em uma empresa com a jornada, o regime de trabalho 12/36, no período noturno, eu já falei brevemente sobre isso aqui em um dos vídeos, e tínhamos que fazer um relatório diário, ou noturno, melhor dizendo, sobre tudo que ocorria durante o turno. Falta de produtos, alguma irregularidade, alguma não conformidade, algumas observações para o próximo funcionário que iria dar sequência na jornada, enfim. E para termos tempo de fazer todo esse relatório e entregar o turno, tudo ok, precisávamos começar das 3 horas da manhã até no máximo às 3h30. Quando o movimento estava muito intenso, não podia passar das 4 horas da manhã. O que acontecia comigo? Eu ficava postergando com uma tarefa aqui, uma ocupação ali, outra distração acolá, e quando chegava na faixa de 5 horas, 5h15 da manhã, eu fazia tudo de uma vez, aquilo que eu não fiz nas 2 horas anteriores. Poxa, Rafael, mas isso não é legal? Ao mesmo tempo que é consideravelmente bom, ao mesmo tempo é pesado, porque a gente pensa, automaticamente já vem uma autocrítica. Se era tão simples, por que eu não consegui fazer antes? Quem nunca passou por isso, gente, talvez nunca vai entender. Agora imagina você ter que enfrentar essa situação todos os dias. Não é vitimismo, não é coitadismo, estou falando de uma situação que toda pessoa que enfrenta o TDAH enfrenta diariamente. Você tem tempo adequado, disponível para realizar suas tarefas, suas pendências, e você se distrai, posterga, você se ocupa com outras atividades e no fim das contas isso cai de uma vez com um peso sobre sua consciência. E outra coisa que ninguém percebe é o bendito cansaço, não o cansaço do corpo, não o cansaço da exaustão física, é o cansaço de simplesmente sua mente não parar de pensar. Ela muda de um assunto para o outro várias vezes durante o dia, simplesmente sem pedir licença. Por exemplo, estava ali agora pela manhã escovando os dentes. Enquanto eu estava escovando os dentes, lembrei de uma conta. Essa conta me fez lembrar de um compromisso, e esse compromisso me fez lembrar de uma situação de 3 anos atrás, uma pendência de 3 anos atrás, e no fim das contas, eu nem estava me lembrando mais de onde começou essa linha de raciocínio, essa linha de pensamentos. É muito difícil eu tentar explicar para quem não convive com isso diariamente, mas um exemplo prático é: tenta assistir 5 filmes de uma vez, sendo que nenhum deles termina. É mais ou menos isso. Aí eu pego o celular para responder a alguém, aí daqui 5 minutos eu já estou olhando outra coisa. Quando eu saio, esqueço a chave, esqueço o documento, volto para buscar e me distraio com outra coisa. Parece engraçado no momento, mas não é engraçado quando isso acontece constantemente todos os dias. Porque a pior parte não é nem tanto esquecer, a pior parte é em algumas situações você ouvir: você é desleixado, você não se importa, você não se interessa, você é preguiçoso. E nós não necessariamente nos importamos com as palavras, porque sabemos que opiniões alheias, críticas, destrutivas, enfim, existem em todo lugar. Porém, como nossa mente é uma máquina, uma engrenagem que não para de funcionar, ela faz questão de guardar isso em um local que vai trazer complicações nos minutos, horas, dias, semanas, meses, anos seguintes. Mas o que você não pode é acreditar nessas palavras. Só que existe uma coisa, existe um lado que a maioria das pessoas não enxergam, que
Na verdade, quem convive diariamente com TDAH, ele se esforça muito também. E às vezes, para fazer o básico, a gente gasta uma energia do cão, uma energia que ninguém imagina. Aí você foi lá, executou a tarefa, concluiu a pendência, é um momento de ficar orgulhoso? Não, porque você fica com aquela nota de pesar na sua consciência. Eu devia ter feito isso antes. Se era só isso, por que eu não fiz? Mas até que eu aprendi, estou aprendendo a não me comparar com outras realidades. Existem pessoas que enfrentam demônios e gigantes piores que os meus, e a minha realidade é essa: ter que enfrentar diariamente esse transtorno e ter que me adaptar a ele, ao mesmo tempo ser acompanhado, coisa que inclusive estou até em falta. Mas o simples fato de entender que as minhas falhas, tropeços, até mesmo em questão de comportamento, não é proposital, intencional, não são, corrigindo, propositais, intencionais, etc., já me ajuda muito a trilhar o caminho correto para fazer as coisas acontecerem adequadamente. Aí você vai olhar para a vida do seu vizinho, ou colega de trabalho, ou amigo que diz que você é preguiçoso, o cara está devendo, tem problemas familiares, enfrenta um vício, e você não precisa ficar trocando farpas com ele, se atracando, dizendo quem tem a vida mais bagunçada. Cada pessoa enfrenta batalhas que outros não enxergam. E tá tudo bem com isso, e tá super normal. A questão é não se envolver no julgamento, na acusação, etc. Mas sim em compreender e entender e usar mais o porquê, ou como isso aconteceu, ou como isso funciona. E reconhecer as próprias dificuldades e limitações não significa necessariamente desistir delas. É tecnicamente parar de transformar tudo em uma espécie de culpa, de autocondenação, etc. E se você se identificou com o que foi dito aqui nesse vídeo, nesse relato, saiba que ele representa o que muitas pessoas, a maioria que enfrentam o TDAH, vive diariamente, mas cada história é única. Agora, me diz aí qual é a parte mais difícil de conviver com isso no dia a dia. Eu quero saber sua história e quem sabe quando outra pessoa encontrar esse vídeo, encontre seu relato e também possa se identificar e saber que ela não é a única pessoa enfrentando isso sozinha. E como é jargão entre toda pessoa com TDAH, cuide de você um dia de cada vez. Até mais.